Saudações a todos os amigos do canal. Sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Irmãos, hoje vamos falar sobre o divórcio. Falar sobre divórcio, estamos a falar sobre um tema muito importante e também estamos a falar sobre um tema que gera muitas perguntas no seio cristão e também no mundo lá fora. Por isso é importante você assistir esse vídeo até o final e não se esqueça ali, se não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa ali seu comentário, porque aqui vamos falar sobre assunto importante e também vou passar para você detalhes tão importantes para a sua vida, seu crescimento e sua caminhada cristã. E sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. Existem muitas perguntas no mundo lá fora que as pessoas fazem. Por exemplo, Deus permite o divórcio? Ou seja, por que as pessoas divorciam aos dias de hoje? Será que isso é bíblico? E alguns dizem que é bíblico e alguns dizem que não. E nós veremos isso com base na Bíblia, segundo a vontade de Deus, o que Deus fala com relação ao divórcio. Quando nós lemos a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 31 ao 32, a Bíblia diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a põe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que aquele que quiser se separar com a sua esposa deve-lhe escrever uma carta de repúdio. Mas perante a Bíblia, a visão de Deus, Deus só permite o divórcio em caso de sexo ilícito, ou seja, no caso em que uma pessoa comete um adultério, ali Deus permite o divórcio. Mas somente em caso de adultério pode ser concedido o divórcio, como já vinha avançando. Somente em caso de adultério, aí Deus pode conceder o divórcio. Mas em outros casos, fora do adultério, Deus não concede, ou seja, Deus não autoriza o divórcio. Mas o verso que nós acabamos de ler diz que se alguém quer separar, se alguém quer divorciar com sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. E eu quero passar para você detalhes importantes. Primeiro, por que Deus proíbe o divórcio? Deus proíbe o divórcio porque na antiguidade, o povo lá no passado, eles não era permitido divorciar. Por quê? Porque as mulheres na época, ou seja, as mulheres na altura, elas não trabalhavam. Então eles dependiam dos maridos para tudo. Então Deus, olhando a essa necessidade, então Deus ali coloca uma ordem, uma lei de que as mulheres e os maridos não devem se separar. Porque sempre que os homens se separavam com suas esposas, sempre que se divorciavam, as mulheres passavam uma necessidade extrema. É por essa razão que Deus proíbe o divórcio. Deus proibiu o divórcio de uma forma de proteção. Olhando para as mulheres, naquela época não trabalhava. Então Deus estava de uma forma ali protegendo as mulheres contra as necessidades e também os problemas que elas poderiam enfrentar dia após dia, no caso de se alimentarem e também das suas necessidades básicas, né? Então por isso que Deus ali proíbe o divórcio. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que também lhes deu o divórcio por causa do quê? Dos vossos coração duro. Então, naquele tempo também, os homens eram duros de coração. Sempre que alguém, por exemplo, se uma mulher queimasse caril, então era já um motivo de divórcio. Esses fariseus agiam assim e eles atuavam dessa forma. E aquilo entristecia o coração de Deus, porque o plano original de Deus é que o homem e a mulher vivam para sempre, até que a morte os separe. Deus somente aceita divórcio por dois termos. O primeiro é em casos de adultério e o outro em caso de morte. Ali sim pode haver um divórcio, ou seja, uma separação, porque quando alguém morre, ela se separa das outras pessoas. Então, no caso de adultério, sexo ilícito, também pode se aplicar essa sanção de divórcio. Mas Deus não tolera e Deus não permite o divórcio. E veja mais o que diz a Bíblia. Uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do país, mas não divorciada à vista de Deus. E de acordo com a lei mais alta, só há um pecado, o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em uma posição de se sentirem livres do voto matrimonial. À vista de Deus, embora as leis do país possam permitir o divórcio, a luz da Bíblia continua como marido e esposa, segundo as leis de Deus. Veja só que comentário aqui que nós temos, um comentário rico. Diz que em casos de divórcio só é permitido quando se comete um adultério. Mas consoante as leis mundanas, as leis do mundo, a lei do país, em qualquer momento alguém pode separar e está livre. Mas à vista de Deus não separaram. Se não for por conta de adultério, então não separaram. Elas continuam sendo marido e mulher até a morte. E a Bíblia deixa claro, diz que quando uma mulher se separa com seu marido, enquanto o marido ainda está em vida,
ou seja, enquanto a esposa ainda está em vida, ela torna-se adultério. E quando ela se formar um segundo casamento, aquele casamento Deus não vai abençoar, será um casamento amaldiçoado. Por quê? Porque estará debaixo da maldição e também estará a viver um adúltero. Então Deus não abençoa esse casamento. E veja mais, Deus nos adverte quanto à infidelidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Aqui Deus nos chama a fidelidade. A fidelidade é onde? No casamento, também a fidelidade na sua palavra, na palavra de Deus. E a Bíblia deixa claro diz que Deus, ele odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque o divórcio é algo quando as pessoas se separam, as crianças sofrem, a mulher sofre e em alguns momentos os homens também sofrem, de uma forma física e também de uma forma emocional. Então por isso que Deus, ele proíbe o divórcio. Ele proíbe o divórcio de uma forma do quê? De nos ajudar e de nos unir cada vez mais. E lembre-se, irmão, que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos estarmos firmes em sua palavra, cuidar dos nossos lares, também dos nossos casamentos. E acima de tudo, sermos fiéis dentro do casamento. É isso que a Bíblia nos chama a atenção. Não precisamos nós sermos infiéis, porque Deus odeia esse tipo de atitude, também Deus odeia esse tipo de comportamento. E veja mais o que a Bíblia diz. Marido e mulher são designados para ficarem juntos até que a morte os separe. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. A Bíblia deixa claro em Romanos 7, versos 1 ao 3. Diz que se a mulher ainda estar vivo e o marido ainda estar vivo e contrair outro casamento, estão pecando perante a Deus. É um grande pecado diante de Deus. Agora a Bíblia chama a atenção, diz que todos os homens e todas as mulheres precisam viverem juntos até que a morte os separa. Então esse é o plano original de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que aquilo que Deus une, o homem não separa. Então nós não temos esse poder e essa força de gerar divórcio. Mas o divórcio é permitido em caso de sexo ilícito, ou seja, em caso de adúltero. Então ali Deus permite o divórcio. Mas fora de adúltero, Deus não permite o divórcio. Deus fez homem e mulher para que possam viver juntos eternamente até que a morte os separa. A única coisa que deve separar o homem e uma mulher é a morte. Fora da morte, não existe divórcio e fora de adúltero. Deus permite o divórcio em questões de adultério e também em questões de morte. Mas olha só, a Bíblia deixa claro, diz que enquanto o homem viver, ele está ligado com a lei da mulher. Enquanto a mulher ainda viver, está ligado com a lei do homem. Mas quando o homem morrer, ela está liberta da lei. Por quê? Porque ela não tem mais o marido, porque o marido foi embora, ou seja, a esposa foi embora. Então ela fica liberta dos votos matrimoniais, que é o quê? Eu te amarei até que a morte nos separe. Então, quando um deles morrer, ela pode agora contrair outro matrimônio. Mas a Bíblia deixa claro, diz que isso também vai depender dela, ou vai depender dela. No caso de a pessoa querer ser fiel, ou seja, dizer que eu não quero mais conhecer o outro homem, além daquele que morreu, então ela pode ficar assim. Não é pecado diante de Deus. E também se o homem dizer, eu não quero conhecer outra mulher, além da mulher que eu conheci que morreu, também não é pecado diante de Deus. Mas desde que essa pessoa, na decisão que tomar, seja firme e não volte atrás e não volte a pecar diante de Deus. Então a Bíblia, ela nos ensina que o divórcio é permitido em caso de morte e também em caso do quê? De adultério. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas a Bíblia não aprova o divórcio. Hoje muitos casamentos estão a ir de água abaixo. Muitos casamentos estão na beira da morte. Muitos casamentos estão a se divorciar hoje. Por conta do quê? Por conta de pequenas coisas, pequenos problemas que surgem dentro do casamento. Mas é importante, irmãos, nós percebermos algo tão importante. Deus nos chama a atenção a buscarmos a Deus e a resolvermos todos os problemas. Separação não é solução. Separação não é solução. Marido e mulher devem concordar que divórcio não é resolver nada. Apenas piora a situação, piora o problema. E não só, também o divórcio cria tanto problema e também cria tantas coisas ruins na vida das duas pessoas. Então o divórcio nunca foi bom aos olhos de Deus, nem também a nós mesmos, na nossa vida não nos faz bem. Quando as pessoas se separam, os filhos sofrem, vivem na rua, alguns passam uma necessidade. Então aquilo tudo desagrada o coração de Deus.
Porque a vontade de Deus é que a gente viva feliz nesse mundo. Só viveremos felizes quando nós conseguirmos obedecer o Senhor, nosso Deus. Veja só a vontade de Deus. Diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não será dois, mas um só carne. Então, quando homem e mulher se unem por votos matrimoniais, e não só, quando elas contraem relações sexuais, a Bíblia deixa claro que elas se tornam um só ser. E perante a Deus se torna uma só carne. Então não há necessidade de elas divorciar, ou seja, separar. E a Bíblia deixa claro disso. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Irmão, divórcio é perigoso. Divórcio é pecado. Divórcio é algo terrível aos olhos de Deus. Deus, ele deixa claro. Diz que aquilo que Deus juntou, o homem não separa. Quando marido e mulher, elas se unem pelo voto matrimonial, então Deus unifica essas pessoas. Elas se tornam um só ser, se tornam uma só carne. E se tornando elas um só ser, uma só carne, a Bíblia diz que não deve haver a quem possa separar. Irmãos, vivemos num mundo onde que Satanás ele está atrás de tudo e de todos para separar, para destruir, para criar brigas e não só, criar contendas e desavença. E ele atua mais onde? Dentro do casamento, dentro do relacionamento. Por quê? Porque ele sabe que é no casamento onde que Deus é glorificado, onde que Deus é louvado e é lá onde que Deus derrama suas bênçãos. Vocês sabiam que as crianças que nós temos é bênção para Deus? Saber que as crianças que nós temos é a maravilha do Senhor em nossa vida? Então Deus, ele ama o casamento. Mas Satanás odeia o casamento. Satanás aborrece o casamento. Porque é lá onde que manifesta o poder e o amor de Deus. Por isso é tão importante que a gente fica longe do pecado e fica longe da infidelidade dentro do casamento e fique longe de tudo aquilo que atrapalha e que vai destruir o nosso casamento. É tão importante que a gente hoje busque Deus e coloque Deus como uma muralha dentro do nosso casamento para nos proteger. Lembre-se, irmão, se seu casamento está à beira da morte, se existem problemas, existem dificuldades dentro do seu casamento, por favor, ore ao Senhor, busque reconciliação, busque soluções e não só, não deixe que seu casamento se destrua por contas banais desse mundo, por coisas fúteis, por coisas inúteis. Lute pelo seu casamento, ore a Deus a favor do seu casamento, ore a Deus a favor do seu marido, sua esposa, seus filhos. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus não permite divórcio. Se você, meu caro irmão, está vendo esse vídeo e tem um plano, ou seja, em mente, uma decisão de divórcio, por favor, volte para trás. Divórcio não é a solução. Divórcio só piora os problemas. Divórcio nunca foi solução. E Deus odeia o divórcio. Ele diz na sua palavra: eu odeio o repúdio. Deus odeia as pessoas divorciadas. Ou seja, Deus odeia o divórcio. Deus não ama o divórcio, mas Ele ama com que as pessoas fiquem juntas para todo sempre. Por isso, meu querido irmão, se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe lá seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e deixe seu comentário com relação ao divórcio aqui nos comentários. Deixe a sua opinião, o que você acha sobre o divórcio. Podemos ou não divorciar hoje em dia? Deixa aqui nos comentários, que Deus te abençoe. Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau!